Nobres irmãos em Cristo, paz do Senhor. É com prazer que mais uma vez apresentamos a lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita tratando o tema ciúme, o mal que prejudica a família. Ciúme, o mal que prejudica a família. Parece que não, mas o século XXI tem sido o berço do ciúme. Quando olhamos as estatísticas criminais nos fóruns, nas delegacias, se percebe que grande parte dos crimes cometidos, eles têm procedência em algum tipo de ciúme. E hoje falaremos sobre essa questão do ciúme, o mal que prejudica a família. De fato, ele é altamente prejudicial. Pastor Eliseu, sobre essa questão do ciúme ser um mal que prejudica a família, qual é já a sua opinião com relação aos prejuízos trazidos pelo ciúme? A paz do Senhor, meus irmãos, que maravilha estarmos aqui falando de família. E hoje, então, tratando deste mal, desse prejuízo ou dessa doença que podemos dizer emocional, que é o ciúme. Prejuízos que trazem à família, seja ao casal, ao cônjuge, seja aos filhos. O ciúme, ele se apresenta de diversas formas. Existe o ciúme do pai com o filho, da mãe com uma filha, com o filho, entre os cônjuges, como também existe o ciúme por um carro, por um objeto, por algo que a pessoa tem e ele tem aquele cuidado, aquele zelo. Daí nós podemos dizer que existe o ciúme doentio e o ciúme normal, que é o ciúme cuidadoso, aquele que é como um zelo, que o próprio Deus, ele se apresenta em Tiago, no capítulo 4, como um Deus que tem ciúme dos seus, que tem zelo daquilo que é seu, da sua igreja, do seu povo. Agora, quando há esse ciúme doentio, que é caracterizado pela falta de confiança, pela falta de segurança e medo de perder o outro, ou o objeto amado, ou a pessoa amada, então acaba trazendo prejuízos, porque por muitas vezes quem está sendo vítima do ciúme não tem nada a ver com o caso, porque cumpre suas obrigações, é fiel e mesmo assim enfrenta o ciúme, porque o ciúme tem suas raízes onde nós nem imaginamos de primeira vista, e que é preciso então vasculhar e descobrir onde está a raiz desse problema para aplicar o remédio certo e não trazer os prejuízos que ele causa, que é no caso que nós estamos falando aqui, divisão na família, prejuízos do ciúme, intriga entre os irmãos, como nós vamos estudar aqui, esse desentendimento entre os irmãos de José, que não conseguiam vê-lo de forma normal, como um irmão, mas começaram a produzir aversão a ele. Então, traz aversão na família, acaba tirando a paz do lar, porque quando você diz para uma pessoa que não confia nela, você cria todo um terreno de instabilidade. E mesmo que não se diga que não confia, mas demonstre na prática, os resultados são os mesmos ou até piores. Então, o ciúme sempre trará grandes prejuízos, que é insegurança, tristeza, intrigas, inveja, separação e em alguns casos, como foi o caso de Caim, até a morte. E olha que sem razão alguma, sem lógica alguma, podemos dizer assim, quando olhamos para a história de Caim e Abel, ali
Caim o matou. Por quê? Porque Deus recebeu a oferta de Abel, e a dele, que estava sendo com uma postura errada, um coração errado, Deus estava lhe corrigindo e como que dizendo, haja da forma correta, e até disse depois em palavras mesmo, e o seu sacrifício será recebido. Mas ele queria ser atendido do mesmo jeito, mesmo fazendo de forma errada, e acabou causando a morte do seu irmão. Então, são N consequências. Podemos compreender que o ciúme não é fruto do Espírito, é uma obra da carne. Então, isso que faz com que o ciúme seja reprovado. A conduta ciumenta, ela é reprovada pela Bíblia Sagrada. O texto áureo, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago capítulo 3, versículo 16. A verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Que emoção tremenda! Mas se alguma pessoa que nos assiste nesse momento sofre com essa questão do ciúme, porque o ciúme prejudica tanto a vítima quanto ao autor. Os dois são altamente prejudicados pelo ciúme. Verdade. Então, se alguém nos assistindo está, que sofre com esse mal do ciúme, a receita está na sua mão já para se libertar. O fruto do Espírito. O senhor poderia nos dizer, pastor, o nome das características ou dos gomos do fruto do Espírito, para que o nosso telespectador, esse que está querendo se livrar do ciúme, de seus males, possa buscá-los? Gálatas 5:22 apresenta eles ali dizendo que amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Então são 9 gomos aí desse fruto do Espírito que, como diz o pastor João César, trabalhando cada um deles, deixando eles se desenvolverem, eles amadurecerem, eles crescerem e amadurecerem em nossas vidas, estaremos desenvolvendo a imagem de Jesus Cristo, que quando eu ajo dessa maneira, desenvolvendo Cristo em mim, o ciúme não existe, porque que preenche o espaço todo, né? Não tem lugar para ele. Não existe mais espaço para o ciúme. Isso é lindo. Pastor Eliseu, o senhor tem razão quando o senhor afirma que quando a pessoa desenvolve o fruto do Espírito, preenche caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, encheu o coração do Espírito Santo, do fruto do Espírito. Não há lugar para o ciúme em um coração, em uma vida que está cheia do Espírito Santo. É de fato o antídoto. O apóstolo Paulo falou que Deus não nos deu o espírito do medo, mas o espírito de poder. E o ciúme é um medo, né? Um medo de perder aquilo que tem. Então a pessoa, quando vai namorar, por exemplo, ela deve, né, preocupar-se com o outro. De repente, a pessoa que tem essas características de ciúme, não é uma questão normal, é porque há uma raiz lá atrás, pessoas que às vezes vêm de uma família, de pais separados, ou tios separados, vê um irmão às vezes que também, às vezes não está separado, mas que não tem aquela vida certa, há uma desconfiança, ou acaba observando pessoas lá fora, amigos que tiveram problemas de relacionamento, e não olham para Jesus, e nem para aqueles que são também imitadores de Cristo, porque quem imita Jesus, ele imita quem é fiel, e quem é fiel não precisa dele se ter desconfiança. Agora, quando eu fico olhando para lá e me amarro, tem pessoas que se prendem tanto com problemas alheios, que ele acaba desenvolvendo nele uma
insegurança e uma dúvida não para com um caso, mas ele passa a acreditar que todas as pessoas no mundo são falhas naquele aspecto. E então ele começa a namorar e ele já vai apresentando essas situações. Já quer vigiar a pessoa, já quer controlar tudo. Já quer controlar. Daí eu preciso procurar, nós vamos ver aqui mais à frente na nossa lição, temos que procurar ao nosso pastor, nós temos que orar, temos que procurar ajuda externa em livros, conhecimentos, ouvir sobre o assunto e perceberemos, quem é vítima dessa doença, perceberemos que há como resolver esse problema. E a pessoa, por exemplo, que namora, uma pessoa que eu não sou nem muito chegado a esse negócio de namoro, que crente, o namoro dele é meio de longe, né? E depois noiva e já casa, entendeu? Então, mas existe sim um tempo para preparação, que a gente também diz namoro, mas não é esse namoro do mundo, e que quando você percebe que você está passando a conhecer uma pessoa, que essa pessoa está amarrada ou presa, não quer perder a oportunidade e deixa de confiar que o seu irmão ou a sua irmã, a quem ele pensa futuramente ser o seu cônjuge, precisa de uma confiança dele. Então você percebeu que ele não tem essa confiança se você é jovem, então tem que começar a trabalhar. Não significa também que vou deixar para lá essa pessoa e vou procurar outro, senão você fica procurando, se a pessoa tiver um defeito qualquer, você fica deixando um aqui, deixando outro ali, daqui a pouco não casa com ninguém. Então, a gente vai, conversa com essa pessoa, explica, procura entender a raiz da situação e cura essa doença da pessoa, e então está tudo resolvido. Agora, casar com uma pessoa com essa doença sem curar é um problema que corre-se o risco de se arrastar para o resto da vida, porque a pessoa vai dizer, olha, eu já era assim. E aí, às vezes, tem mais dificuldade de abandonar essa prática depois, o que não é impossível. O Evangelho de Cristo liberta também depois de casado. Só sabia que tem gente que gosta de sofrer? Parece que tem gente que gosta de sofrer, parece que são os masoquistas, né? Que a psicologia dá um nome assim, né? Masoquistas. Masoquista. Tem gente que gosta de sofrer, já casa sabendo que está casando com problema. Que Deus tenha misericórdia. Vamos aprender a olhar a vida, a beleza da vida, olhar Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o grau de liberdade que Ele nos dá, de confiabilidade, e Ele tem a orientação certa para que nós não atraiamos problemas para nós, mas que possamos sim, no nome do Senhor Jesus Cristo, enxergar uma direção certa e seguir rumo certo. Aqui, pastor, eu percebo logo na introdução, esse comentador, ele trabalha aqui numa linha muito tênua entre inveja e ciúme. Inveja e ciúme. E ele desenvolve esse raciocínio contando a história de Jacó e seus filhos, porque Jacó dava mais preferência a José, os irmãos dele tiveram inveja. Essa inveja que eles tiveram parece que é o mesmo ciúme, ou são muito próximas. O senhor consegue deslindar uma da outra? Então, a inveja é quando nós temos um sentimento de que aquilo que a pessoa tem deveria ser meu, coisa sem lógica, né? A pessoa consegue comprar um carro novo, ou de repente desenvolveu uma capacidade, adquiriu um curso superior bom, um emprego bacana, e a gente fica, aquela pessoa que é invejosa fica observando aquilo e querendo aquilo para ele, e acaba criando imaginações na mente, que também é uma doença semelhante à do ciúme. Então os dois estão interligados. Já o ciúme, por sua vez, é o medo de perder aquilo que você tem, como se você tivesse posse de alguém, seja de um objeto. A gente
Deus nos deu o objeto, mas é para administrar, nós temos que entender isso. Se Deus nos deu um filho, para administrar, o filho é de Deus, não é nosso. Se Deus deu uma esposa, olha, eu vou cuidar dela como a Bíblia ensina, amar como Cristo amou a igreja, mas eu sei que eu não sou dono dela. Quem é dono dela é Jesus, é tanto que eu não controlo o dia da vida dela, o dia da morte, quando nasceu, quando vai morrer. Então, eu preciso ter essa noção de que vou casar, no meu caso já casei, mas quando pensava em casar, vou casar com uma pessoa que já tenha uma consciência de que eu não sou dono e que ela tem capacidade de sobreviver, ela sabe o que deve fazer, ela sabe as escolhas que deve fazer, ela tem que ser uma pessoa responsável. Quando nós somos crianças, nós não temos consciência, logo nós não temos responsabilidade, mas também não temos liberdade. Agora, quando nós crescemos, nós temos consciência, essa esposa tem que ter consciência que exige dela responsabilidade, e por ela ter responsabilidade, ela tem liberdade, mas ela não é posse de ninguém. Então, eu acredito que ela vai fazer parte da minha vida, e que a Bíblia diz agora serão dois uma só carne, para me auxiliar, mas eu não tenho controle da vida dela. Deus é quem tem o controle, nem na hora de dormir. Eu estou dormindo, de repente, se Deus resolver recolhe, eu não posso fazer nada. Então, não tem como cuidar. Agora, temos como ter aquele zelo que é a nossa altura, nossa obrigação de cuidar, de levar ao médico, de trazer o alimento para dentro de casa, de dirigir o meu carro com cuidado, protegendo ela e tal. Todas essas situações eu tenho. Então, esse ciúme é um ciúme normal, é o ciúme divino, bíblico, que é o cuidado que nós devemos ter. Maravilha, eu penso que a explicação foi muito bem feita. O senhor está de parabéns aí com essa capacidade de definir termos, parabéns. E o aprendizado, ele ocorre quando nós conseguimos diferenciar coisas. Então, diferenciar ciúme de inveja é fundamental para que não cometamos nenhum e nem outro desses grandes erros. O invejoso, ele quer para si aquilo que é de outrem. O ciumento, ele acha que alguma coisa que está no seu domínio ou debaixo das suas ordens é de sua propriedade. Quer dizer, ele quer ter posse daquilo, aquela posse doentia. Que Deus tenha misericórdia e nos guarde e nos abençoe. Pastor, no primeiro ponto da nossa lição, aqui nos mostra a falha no tratamento dos filhos ou com os filhos. E o exemplo trazido aqui é o exemplo de Jacó, que criou 12 filhos e uma filha, 13 ao todo. Mas ele tinha preferência por José, e esse negócio é histórico, porque ele amava mais a Raquel, e Raquel é a mãe de José. E então, percebe-se que José era um menino, o que ele fazia satisfazia mais a seu pai que os outros. E isso trouxe uma dificuldade muito grande naquela família. Eu percebo aqui, pastor, olha só o grau do problema que eles passaram a enfrentar. Os irmãos de José, quando souberam que ele tinha uns sonhos, uns projetos, e que Deus falava com ele, mostrou para ele uns feixes que eles trabalhavam e faziam com o produto, com os cereais, então eles já interpretaram logo: olha, quer ser maior do que nós, nossos feixes estão se inclinando a ele. No outro sonho, ele diz que viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando para ele. Eles já entenderam, ele quer ser maior do que nós. Qual seria a reação do Senhor se o Senhor soubesse que o Senhor tem um irmão
que Deus está prometendo que vai fazê-lo líder da família, líder do município, líder do estado, líder da igreja, líder da nação. Qual seria o seu sentimento em relação a esse irmão? Foi bem pessoal a pergunta, né? Mas é para enfatizar uma lição que nós precisamos de aprender. O sentimento que me vem é que agora tem um compromisso muito maior de orar por ele, de aconselhar, de colocar à disposição dele para auxiliá-lo no que precisar. E por mais que ele adquira muitos recursos financeiros, ainda me ofereço, se precisar de alguma coisa, do meu pouquinho, ainda ajudá-lo. E agradeço a Deus porque não sou eu quem terei que sofrer tanto, porque pessoas que lideram, pessoas que têm um compromisso maior, eles trabalham muito mais. É um engano nosso pensar que alguém que está em determinados cargos ou até pessoas que têm mais dinheiro trabalhem menos. Para cuidar do dinheiro que se tem, é preciso trabalhar. Para cuidar do cargo que foi confiado, é preciso trabalhar muito. Então, o próprio Salomão diz, o muito estudar, a canseira, e o rico, ele não dorme. Então, eu vou orar para que Deus abençoe, porque agora ele recebeu uma missão, que a missão é dele, não é minha, e vou lutar para que ele desenvolva bem aquilo que compete a mim como irmão. Eu hei de auxiliá-lo para vê-lo brilhar naquilo que pode ser feito e abençoar as pessoas, porque já falamos aqui, entendo que uma pessoa que tem um cargo assim, ele recebe de Deus não para si, mas é para servir os outros. Então eu fico muito feliz em saber que um irmão meu está podendo servir as pessoas que foram criadas por Deus. Pastor, é exatamente isso que eu luto para formar nas pessoas que estão próximas a mim. Imagina saber, meu irmão é um médico, meu irmão é uma pessoa que está em condições de ajudar a muitas outras, ele é um empresário, e etc. Isto é gratificante, não é para gerar ciúme nem inveja, é ao contrário, um sentimento que nós temos de orar, pedir a Deus a proteção, a bênção e ajudar o nosso irmão que está nessas funções, nesses cargos. Então, quando você souber que alguma pessoa da sua igreja, algum membro da sua igreja, for exaltado com um cargo, passou num concurso ou passou em qualquer uma atividade que vai lhe proporcionar um destaque, ore por ele, clame a Deus por ele, para que Deus o preserve na sua integridade moral e espiritual, porque agora ele irá servir muito mais a sociedade, a comunidade, a irmandade, e ele terá uma demanda muito grande de força, de sabedoria, de graça e de poder de Deus. E só a igreja estando ali ombreando junto a ele, é que ele conseguirá ir até o fim e o nome de Deus ser glorificado. Glória a Jesus. Como é maravilhoso, né, pastor? Lindo, é maravilhoso mesmo. Pastor Eliseu, então nós já percebemos aqui que Jacó e seus filhos tiveram essa dificuldade. Eu até penso que o que faltou em Jacó foi ele discernir o que estava acontecendo da parte de Deus para José, digamos, para a família dele, para ele ajudar a orientar os seus outros filhos quanto ao projeto de Deus na vida da família dele. Eu não sei se o senhor tem a mesma opinião, mas percebo que se houvesse uma reunião em família, um ensino mais direcionado, eu penso que teria sido um resultado mais positivo. É o que acontece hoje também, pastor. Nós temos grandes homens de Deus que às vezes tiveram muito tempo ligado, por exemplo, a preparar um estudo, a estudar a Bíblia para pregar, e exercem uma função, mas não tiveram muito tempo para cuidar do lar.
Isso é um prejuízo. Nós tivemos alguns homens de Deus que sofreram prejuízo, porque a educação, ela precisa acontecer. Uma criança, ela é feita de etapas na vida, e cada etapa ela precisa da formação para aquela etapa. Uma criança não pode entrar no ensino fundamental ou ali no ensino infantil e, de repente, passa ali sem aprender nada e vai estudar no ensino médio, aprender aquilo que deveria estar aqui. E nem o do ensino médio tem que descer o nível aqui, cada um tem a sua etapa. Se isso não for trabalhado no lugar certo, no momento certo, dará problema mais tarde. E em alguns casos nem será trabalhado mais, porque aquela etapa ficou para trás. Então, a família de José, um homem de Jacó, José, que eram homens de Deus, neto de Abraão, filho de Isaac, no caso de Jacó, homem que não era para faltar nada dessas questões. Entretanto, a reunião no lar, como o pastor está falando aqui, essa conversa em família, o tempo, eu costumo dizer que são duas coisas que permanecem para sempre. A pessoa vai para o túmulo, mas permanece isso. O filho vai querer saber do pai, ou dentro dele procurar o que o pai foi bom, o que a mãe fez de bom para mim, o que meu irmão fez de bom para mim. Ele vai lembrar daquele tempo que o pai, que a mãe, que o irmão deu. Ele vai lembrar do amor que ele recebeu. São as duas coisas que ele vai lembrar. Agora, se não houve tempo, você pode ter trabalhado, construído casa, fazenda, ter dado alimento para a sua família, auxiliado em muito, ser um grande trabalhador e ser reconhecido por isso. Entretanto, aquela falta do tempo e do amor é uma lacuna irreparável. E me parece que nesse aspecto ali é o que estava faltando, porque ele deixou de reunir aqueles filhos e ainda preocupado com Raquel, que era estéril, e Deus opera o milagre, e vem o menino. Agora o menino começa a crescer, a despeito dele ser o 11º filho, mas ele vai lá e compra uma capinha para ele, toda bonitinha. Será que na cabeça dele não estava, alguma coisa não dizia, isso vai dar errado? Não tem sentido. E os outros, a importância desses outros? Por que esse é melhor que aqueles? Se você não consegue comprar uma capinha para cada um, então não compre para esse também. Você o ama, tudo bem. Ele tem algumas características que me parece não, é real pela Bíblia. Jacó tinha José tinha um distintivo. Ele era um menino de fibra, um menino que dava gosto de olhar, a postura, a maneira de agir, a conversa séria. Nós vemos isso em todo o espaço até que ele chegou ao trono. Entretanto, nós estudamos aqui na aula passada que todos são filhos e que cada um está na sua fase, cada um tem sua personalidade, tem o seu temperamento, e que a gente vai respeitando cada um dos seus temperamentos, nas suas dificuldades, e se doando da mesma maneira para cada um, dando as oportunidades a cada um. Um dia nós vamos chegar no juízo de Deus, e pessoas vão querer se desculpar, mas vão querer questionar, e Deus vai dizer: eu te dei essa oportunidade, te dei mais essa oportunidade, te dei aquela oportunidade. Por quê? Porque todos nós temos as nossas particularidades, mas Deus sabe trabalhar com cada pessoa para oferecer a ele as chances de ele ser salvo, de ele ser feliz. Daí a Bíblia diz: a sorte vem para todos, mas alguns não conhecem o tempo da sua sorte. Então, assim como Deus cuida dos seus filhos, assim também cada pai deveria cuidar de seus filhos, e hoje deve cuidar. Não podemos repetir o erro de Jacó, de comprar uma capinha para um e deixar 11 olhando ali. Aí quando vem de longe, eles tinham raiva daquela capa, né? Vem aquele menino com a capa, lá vem o sonhador. Gritaram de longe: vamos matá-lo. Aí Rubens, já que era o mais velho, responsável, ficou preocupado: não vamos fazer isso não, vamos jogar nesse poço aqui, pronto. Tentando ali ver o que podia fazer, mas a ira era tão grande que eles não conseguiam conter. Ao olhar para aquele menino vindo com aquela capinha listrada, trouxe um grande problema, mas tudo causado pelo pai. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a tratar com equidade nossos filhos, para que não venha causar nenhum prejuízo dessa natureza. Haja vista que aquela capa simbolizava também o desprezo
Isso nós aprenderemos no segundo ponto da nossa lição, o ciúme como causa de conflitos. E no número 1, a túnica, o símbolo do desprezo. Para aqueles 11 irmãos, eles haviam sido preteridos pelo pai, e um era o protegido, um era o querido, um era o abençoado do pai. Não sabendo eles falharam muito também em deixar o ciúme crescer dentro deles, a inveja crescer dentro deles. Eles poderiam ter desenvolvido o lado bom do raciocínio. Se Deus quer honrar meu irmão, se Deus quer honrar nossa família, levantando alguém dentre nós, por que não podemos nos inclinar a Ele? Claro que podemos. E devemos até e continuar ajudando e intercedendo para Deus abençoá-lo. E não ter esse sentimento contrário assim de desprezo. Eles não eram desprezados do Pai. Eles também eram amados do Pai. Só que Deus tinha um chamado especial para ele. Eles precisavam ter entendido e ter enxergado a situação dessa forma. Não, preferiram dar espaço em sua mente, em seu coração, para a inveja e para o ciúme. Será que essa história não se repete nos ministérios, em nossas igrejas? De repente um obreiro é consagrado, o outro não. É porque o pastor tem mais afinidade. Como que o senhor consegue nos clarear essa situação para que nenhum aluno da escola dominical, nenhum professor, nenhum superintendente ou pessoa que nos assiste pelas redes sociais venha pensar que Deus ama um mais do que o outro, que o pastor ama um mais do que o outro, que a igreja ama um mais do que o outro, sendo que o amor de Deus está derramado sobre todos nós. A pessoa, quando tem esse ciúme, o indicativo desse ciúme é que ele se sente inferior, a inferiorização. A pessoa se acha menor, se acha incapaz, se acha desprezado. Entretanto, essa questão de ser desprezado ou não é uma questão de escolha da pessoa. Ninguém vai definir quem eu sou, exceto eu mesmo e Deus. Eu é que escolho o meu destino. Eu é que escolho o que vou fazer. Deus dá muitas oportunidades a mim. Se eu quiser abarcar essas oportunidades, eu tenho um destino maravilhoso pela frente. Agora, as pessoas chegarem e dizer para mim se eu serei ou se não serei, isso eu tenho que ouvir se é da parte de Deus. Se não é, não faz sentido algum. Quem vai decidir isso sou eu e Deus. Então, esse sentimento de inferioridade é uma das causas de ciúme. Daí, às vezes vemos o nosso irmão crescendo, sendo abençoado no ministério, em outro, e tantos cargos bonitos que tem no reino de Deus, porque falar a verdade, servir a Deus é coisa maravilhosa, pregar a palavra de Deus, ganhar almas, lecionar uma escola bíblica dominical, cantar num conjunto coral, reger uma orquestra, dirigir uma igreja, seja pequena ou grande, é coisa maravilhosa, é coisa do céu. Agora, se Deus me colocou lá com 5 crentes, que glória, que maravilha, que privilégio que Deus está me dando. Se Ele colocou o outro com 100, Deus está olhando para aquela função que lhe confiou, que você precisa executá-la com fidelidade e na sua íntegra. Por isso Ele deu para um 5 talentos, para outro 2 talentos, né? E para um talento. Aquele que recebeu só um achou que foi desprezado, mas não, é um talento. Então, talento corresponde a quase 500 mil reais hoje. Basta trabalhar, e essa pessoa que tem um talento, se ele trabalhasse dedicado, ele pode fazer 2, pode fazer 4, pode fazer 5, rapidinho está com 5 e depois está no mesmo nível do outro e vai passando para frente, depende. Agora, Deus dá a quantidade que eu posso fazer. Entretanto, no reino de Deus, não é medido muito por quantidade de talento, de valores,
de preço. O que Deus vai avaliar no tribunal se chama amor, como você fez a obra. Se você está atendendo uma congregação, lá no final da linha, só tem 5 crentes. Esses são os filhos de Deus que Deus te deu para você cuidar. Cuide deles com amor, como se estivesse cuidando de 1.000, de 10.000, de 100.000. E deixe Deus trabalhar. Se fizeres com amor, chegará lá na frente e serás recompensado. Então, talvez por não ter essa noção, é que as pessoas às vezes querem problemas para si mesmo, porque pessoas desejam cargos que não está à altura deles, a capacidade deles. E se Deus sabe que não é a tua capacidade, Ele nem te entrega naquela hora. De repente alguém está falando assim, o pastor escolheu o outro e não escolheu a mim. Não foi bem o pastor, a obra é de Deus. Deus escolheu o outro porque não é o seu momento agora, talvez ele até tenha uma função maior para ti, ou talvez queira você nessa função menor mesmo, e louve a Deus e adore a Deus, porque, repito, não é o tamanho da função, mas é o amor que você se dedica àquela função, que agrada a Deus e que vai te recompensar lá na frente, de maneira que não há diferença em ser apenas, como alguém diz, um diácono. Eu não sei porque uso essas palavras, né? Mas é porque o mundo tem esse negócio, né? O mundo vive de escala, o mundo é subindo, no reino de Deus é descendo. As coisas, então é diferença. Daí a gente precisa explicar, há meio que esse paradoxo. Mas seja um diácono, seja um presbítero, seja um evangelista, seja um pastor, seja um cooperador, independe, o importante é que você esteja fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz que é para eu ver o ministério onde eu tenho, buscar o melhor dom, e Ele me mostrará um caminho mais excelente. E a inveja e o ciúme não sobra para Ele nenhum tipo de espaço. Que Deus tenha misericórdia de nós, que não haja ciúme nem inveja em nós. Se você percebeu que a inveja, o ciúme está passeando, está te rondando, sondando seu coração, repreenda e manda embora em nome do Senhor Jesus, que Ele vai te libertar. Você terá uma vida de graça e de paz na presença de Deus, e se vai sentir bem com o sucesso dos outros. Quão lindo é ver nossos irmãos todos crescendo, em todos os aspectos, no ministério, na vida profissional, na vida intelectual, na vida familiar, ver também crescendo no ministério, crescendo na graça, crescendo nos dons espirituais. É lindo ver os irmãos crescendo, e que Deus tenha misericórdia de nós, que inveja e ciúme nunca tenha espaço em nossas vidas. Pastor João César, mas assim, como que a gente explica isso? Eu prego às vezes a palavra de Deus, eu às vezes ensino, mas tenho mais facilidades para pregar, assim, principalmente mensagens evangelísticas. Sinto que tenho mais facilidade para isso. Outros têm facilidade para cantar, cantam muito bem. Mas eu estou lá no púlpito, de repente, o pastor deu oportunidade para alguém pregar, e essa pessoa pregou e foi uma maravilha, se converteram 20 pessoas. Aí eu prego no próximo domingo, ou numa terça, não sei qual dia que Deus proporciona, e de repente prego, se converte ali 3 pessoas, ou nenhuma pessoa se converte. Aí vem o irmão e prega novamente, Jesus salva mais umas 10. Será que dá uma invejazinha assim? Aí tem aquele outro também que canta e canta, e assim os irmãos se alegram e tal. Aí de repente eu cantei aquele dia e fez foi raiva nesse irmão. Ou às vezes até o hino foi bom, né? Mas parece assim que ficou. Será que dá uma invejazinha? A gente se esforçou, orou para cantar, orou para pregar. Como que a gente reage numa situação dessa? Sábia pergunta, linda, parabéns. Olha, é o ponto que nós precisamos aprender, nos alegrar com o sucesso do nosso companheiro, sucesso do nosso irmão, sucesso das pessoas que estão próximas a nós. Se Deus quis salvar pela pregação de A ou de B ou de C, foi Deus quem salvou, e aquelas pessoas foram libertas do mundo, libertas da escravidão do pecado. Se Deus quis abençoar o irmão no ministério do louvor, ele canta muito bem, ela canta muito bem, Deus abençoa a igreja, que maravilha!
compete a mim, pastor, estar na retaguarda orando por esse irmão, porque eu tenho que saber que o inimigo vai bater muito mais contra ele do que contra mim, e eu tenho que ajudar ele a se defender. E o único jeito que nós temos para esse combate, que é de natureza espiritual, é joelho no chão, é na oração, é no jejum, é na consagração. Eu tenho que me unir a esse irmão com fé, para que Deus o proteja e que o inimigo não tenha nenhum domínio sobre ele, seja guardado debaixo das mãos santas e poderosas de nosso Deus. E nunca deixar que o inimigo nos vença, colocando em nós inveja e ciúme, querendo nos fazer ser igual a outrem. Ora, se Deus me fez Jorge César, é porque Deus queria que eu fosse Jorge César. Se Deus queria que o pastor Eliseu fosse Eliseu, ele fez Eliseu. Ele não nos fez invertidos. Falei isso com muito respeito e muito temor de nosso Deus em nossa igreja. Terça-feira passada, falamos sobre exatamente algo dessa natureza. Deus quer ouvir eu cantando com as vozes que Ele me deu. Eu não canto igual o senhor canta. Não adianta nem eu querer, que não vai mesmo. Mas eu canto. Então, Deus quer me ouvir cantando com as minhas vozes. Eu não canto igual Oséias de Paula. Não canto igual Mara Lima. Não passa nem perto. Se tiver uma banca para examinar lá nossas vozes, coitado de mim, estou perdido. Mas no céu, quem aprecia isso é o próprio Criador, é o que me fez cantando assim. Ele quer me ouvir cantando assim, com essas vozes, viu, pastor? Isso é muito lindo. Nenhum tipo de pirataria, né? Imitação é coisa que Deus aborrece. Deus não compactua com imitação. Então a gente precisa autenticidade, ter isso, né, pastor? Por mais simples, às vezes Deus tira alguma coisa, usa uma pessoa mais simples, às vezes que não sabe falar direito e tal, até para mostrar para a gente, para nos ensinar que todos são importantes e que as nossas funções são importantes, para que eu também saiba valorizar que quando Ele me fez, Ele fez eu único e quer me usar nessa minha especificidade. Maravilha, pastor. Glória a Deus por isso. Quem nos fez sabe por que nos fez assim. Então pronto, está resolvido. Pastor, nosso tempo está correndo e nós já estamos no terceiro ponto agora. Sim. Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédia. O senhor lembra alguma tragédia que o ciúme já causou? Dentre tantos, né? Quantas tragédias, né? O ciúme é até um tal de medo, né? Causa medo. Já me veio aqui a lembrança, falando pessoas se matando por causa de ciúme e de medo. Então, são dos problemas menores até os maiores, né? Que existem tanto dentro da família quanto lá na empresa, até dentro da igreja, que nós estamos falando aqui na questão religiosa, que não deveria existir, mas nós somos humanos e estamos aqui exatamente para questionar essas situações e dizer que nós todos temos um cuidado, que esse zelo normal, esse ciúme normal no sentido de cuidado, por isso a Bíblia diz que quem ama não arde em ciúme, porque é diferente você não ter ciúme. O ciúme é o zelo. Agora o arder em ciúme é que passa-se do limite, que está lá em 1 Coríntios 13. Então eu não posso arder em ciúme, ou seja, eu não posso ter esse ciúme doentio, que é o que vai fazer com que eu acabe querendo apossar, ser possessivo, tomar posse daquilo que não é meu, e tirar a liberdade dos outros, e prejudicando então ele, como já falamos, e prejudicando a mim também, e empacando as coisas, não deixando as coisas andarem. E olha bem, quem convive com o ciumento, seja no lar, ou seja lá na igreja, é só uma questão de tempo, a casa vai cair, ou esse problema será resolvido. Mas nós estamos estudando aqui porque o ciúme é um mal que pode ser curado, e como ele é curado, é o que está aqui tratando o nosso assunto aqui nos males do ciúme, né, pastor? O comentador fala que o ciúme pode também ser encontrado entre os santos. Misericórdia!
misericórdia, ciúme entre os santos. Infelizmente, ainda temos problema com ciúme no meio da igreja, no meio dos crentes, ainda temos problemas com ciúme. O inimigo tenta todo o tempo lutar contra a igreja. O inimigo tenta todo o tempo derrubar os crentes em Jesus Cristo. Eu tenho que entender que enquanto estivermos aqui na terra, é uma guerra infindável. Então, quem é que o inimigo vai tentar? Os crentes. Claro, ele não vai perder tempo com quem já é dele. Ele vai perder tempo, ele vai lutar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós que somos igreja, temos que estar preparados para enfrentá-lo. E nós já falamos aqui, esse enfrentamento não é com espingarda, nem canhão, nem revólver, nem arma nenhuma. As nossas armas, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. São armas espirituais, são armas que vêm do céu, elas são poderosas em Deus. Finalizando então a nossa fala, pastor, vencendo o ciúme é o último tópico. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse aí, como fazer para vencer o ciúme. Aqui diz assim, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo. Filipenses 4:8, nisso pensai. E também, Colossenses 3 diz assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando a nossa mente está ligada em Deus para glorificar a Deus, então nós não nos preocupamos nem conosco mesmo, ou seja, no sentido de glória, de honra, Aí a gente lembra lá de Isaías, quem sou eu? Sou nada, menos do que nada. E menos do que nada, está lá em Isaías 40, né? Então, eu sei que se Deus não me usar, eu não consigo expulsar um demônio, se não for no poder de Deus. Quando que uma pessoa será curada, se não for no poder de Deus? Quando é que eu vou falar em línguas estranhas, línguas do céu, do Espírito Santo, se não for o poder de Deus? Não tem nada de mim, tudo que eu tenho de espiritual é vindo de Deus. E se for olhar humanamente também, eu não consigo produzir água, não consigo produzir o ar que eu respiro. Aliás, então, não tenho nada. Se eu não tenho nada, eu preciso em tudo de Deus para que eu possa vencer. Então, se eu preciso, devo alimentar-me então com aquilo que é de Deus, dizendo, Deus, pega esse nada e sirva a tua obra, o teu reino, faz acontecer a tua obra. Se esse nada, se esse pouquinho aqui te serve, então usa. Quando eu abro mão dos meus sonhos, do meu querer para fazer a vontade de Deus, eu não preciso, ou seja, eu acabo se separando do ciúme. E aí aqui tem um versículo de Provérbios 4:23, dizendo, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, guardar o coração, encher o coração da palavra de Deus, como disse o salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando nós cuidamos das nossas saídas da vida, que são visão, o que estamos olhando, o que estamos ouvindo, o que estamos falando, quando nós cuidamos, o que nós estamos sentindo, são as saídas da vida, os 5 sentidos da vida, visão, audição, olfato, paladar, tato. Então, quando nós cuidamos dessas coisas, a gente vai, não, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero ver Jesus, eu quero olhar para Jesus, eu quero escutar São Belos hinos, eu quero algo do céu, eu quero sentir Jesus na minha vida, eu quero a presença de Deus. Então, quando eu sou tomado por esse sentimento, não resta espaço, como dissemos aqui, para o ciúme. Então, é uma maneira de vencer, pastor João César, aí, o ciúme. Nós percebemos aqui que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. A palavra de Deus é ainda o melhor remédio para tratar as emoções negativas.
O ciúme, ele é invejoso, o ciúme mata, o ciúme tira a vida, o ciúme faz alguém sofrer. O amor, ele tira as pessoas do sofrimento. Já o ciúme impõe o sofrimento. Que Deus tenha misericórdia, nos faça amorosos, e nós já queremos agradecer, pastor Eliseu, a Semadeiron, na pessoa do pastor Nelson, que bondosamente e generosamente ele nos permite estar aqui semanalmente, trazendo a lição da escola dominical para auxiliar a todos os nossos professores em todo o estado de Rondônia e fora dele, tanto na parte das redes sociais, quanto também por todos os meios de comunicação disponível, o que para nós, claro, é um prazer. Agradecemos também aos pastores presidentes, aos superintendentes de escola dominical, dirigentes de congregações, a todas as pessoas que estão empenhadas no ensino bíblico. Que Deus permita que seja esta aula uma aula altamente aproveitável e que produza em cada crente amor verdadeiro, amor que vença o ciúme, que vença a inveja, que preenche todo o espaço de nosso coração. Queremos agradecer ao irmão Nilson, que está sempre aqui nos bastidores, permitindo que este trabalho seja realizado com tanta primazia, assim, com tanta primorosidade. Que Deus o abençoe grandemente. Pastor Eliseu, eu quero lhe fazer um agradecimento. Eu tenho aprendido muito com o senhor aqui na escola dominical e tenho certeza que o senhor tem me enriquecido muito. Que Deus lhe dê graça com a sua sabedoria para que continue nos ensinando. Eu acredito com o senhor que a finalização. Muito mais com o pastor Rumi César, com certeza. Mas Deus abençoe o pastor Rumi César por essa humildade e que Deus continue nos ajudando. Orem por nós para que esse programa continue abençoando muitas vidas, que nós possamos desenvolver essa autoconfiança e também a confiança nos nossos irmãos, na nossa família, nas pessoas que estão aqui em nosso entorno, e a palavra de Deus molda o caráter das pessoas para que a gente possa confiar neles, e a confiança afasta o ciúme, afasta essa escravidão, porque onde há o ciúme, há essa escravidão, as pessoas são escravizadas, mas quando não há, então a liberdade, a paz, a alegria, que o nosso lar seja um lar cheio de tranquilidade, cheio de felicidade, e que a nossa igreja também seja assim, onde não haja pessoas que busquem divisões, como tinha ali em Coríntios, mas que Paulo também trouxe o antídoto para eles. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, o outro eu sou de Cristo. Não, que todos nós tenhamos o mesmo pensamento, uma mesma mente, sabendo que somos membros uns dos outros e que Cristo é a cabeça e que quando um perde, todos perdem. Logo, eu não preciso ter ciúme de ninguém, porque nós somos um corpo só em Cristo. E na família, nós somos também um corpo, a família é um corpo, onde o pai é a cabeça e ali estão os outros componentes. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Oramos então, né? Deus eterno, Pai soberano, te agradecemos por esta escola dominical, por esta aula, uma lição maravilhosíssima. Pai, rogamos a Ti que nos ajude a assimilar esse conteúdo e colocá-lo em prática no dia a dia. Que todos os professores tenham de Ti, Senhor, a capacitação para a ministração a seus alunos, tudo debaixo do temor do Senhor. Pai eterno, fica conosco e nos ajude a nos alegrar quando o Senhor exaltar alguém de nosso meio. E assim, o Teu nome que seja glorificado. Nosso coração, nossa súplica são em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos no nome precioso de Jesus.